Olá pessoal, esse vídeo é dedicado aos alunos aí da Escola de Choro Rafael Rabelo. Estou gravando aí no meio da pandemia de coronavírus, tentando dar um jeito de manter os estudos durante esse período aí que a gente vai estar distante, todo mundo confinado, todo mundo em quarentena. Então espero que dê um auxílio. Vou repassar isso aqui para as turmas de pandeiro 1, então as turmas iniciantes de pandeiro. Vou repassar algumas coisas que a gente viu durante o semestre, certo? Então, basicamente o que a gente viu é que existem alguns toques e algumas sonoridades que a gente pode tirar do pandeiro. Essas sonoridades se dividem da maneira como a gente escolhe, né, bater nossa mão no pandeiro. Utilizando a base e o dedo da mão, a gente vai tirar o som de platinela. Então, sempre alternando base e dedo. A ideia é sempre sua mão que segura o pandeiro, a mão de sustentação do pandeiro. Geralmente, se você for destro, é a mão esquerda. Se você for canhoto, é a mão direita. Ela vai fazer um movimento para trazer o pandeiro em direção à mão. Então, estou fazendo aqui a base, o dedo, a base, o dedo, a base, o dedo. Esse foi o exercício básico, o exercício que eu passei na primeira aula. Então, base, dedo, base, dedo, base, dedo, trazendo o pandeiro em direção à mão. Para quem ainda tem dúvida, segurando o pandeiro, você nem segura aqui nos dedos e coloca a sua mão por cima, nem segura aqui muito para trás e coloca o dedo aqui. Você meio que trava aqui nessa articulação do polegar. Travou aqui, fechou os dedos por baixo. Eles vão dar um pouquinho antes aqui do fechamento da falange, do início dos dedos, na verdade. Aqui, um pouquinho acima da linha da vida, talvez. Então, coloque aqui, fecha a mão aqui por cima e tudo mais. Se você pressionar o seu polegar sobre o pandeiro, sobre a pele do pandeiro, você vai deixar ele mais abafado. Se você pressionar muito, você até deixa ele mais agudo. Olha só, abafado, então tira som, e o agudo fica meio... dá uma desafinada no pandeiro. Se você fechar só aqui na articulação, que nem eu falei, ele fica com som mais grave. Não sei como é que está o som aí para vocês, mas ele fica com um som bem mais grave. Além disso, o próximo processo que a gente ia fazer, o próximo som que a gente pode tirar, é o som grave. Esse som grave a gente tira com o polegar, e o polegar ele não vai nem no centro do pandeiro, nem vai fora no canto do pandeiro. Aonde você está com a mão para fazer a base, dedo, você está com a mão aqui no cantinho, o seu polegar já está no lugar certo para tirar o som. Então, tem gente que gosta de dizer que é o seguinte: você tem o seu pandeiro aqui, do centro a borda é o raio, né? Então, metade do raio. Você posicionando sua mão aqui, seu polegar já cai mais ou menos na metade da distância entre o centro e a borda do pandeiro, então na metade do raio. Por conta disso, o som grave é tirado daqui, ó. Se eu vou muito pro canto, sou só de platinela. Se eu vou muito pro meio, o som sai oco. Para ser um som cheio, grave, dessa região aqui. Então, o som grave daqui, por enquanto. Depois a gente vai ver outras sonoridades e outras maneiras de tirar o grave. Tem como você tirar o grave com os dedos médios. Tem outras maneiras de você tirar o som também. Você pode ir para o meio do pandeiro com tapa, para dar o som bem instaladão. Pode ir para o meio do pandeiro com o polegar, para também dar um som bem instaladão. Então existem várias possibilidades sonoras, várias maneiras de tocar também. Mas a princípio, o que a gente vai fazer, e esse foi o segundo exercício que eu passei para vocês, era o polegar, o dedo, a base da mão e o dedo de novo, dividindo em 4 movimentos. Então, polegar, dedo, base, dedo, polegar, dedo, base, dedo, polegar, dedo, base, dedo. Notar que a mão esquerda continua se movimentando, da mesma maneira que ela estava se movimentando antes. Então, polegar, dedo, base, dedo, trazendo a mão esquerda. O próximo passo que a gente viu na aula subsequente foi o seguinte: usar um dedo para abafar a pele do pandeiro. Ou seja, fazer esse mesmo movimento 4-4, só que as primeiras 4 vezes abafado e as segundas 4 vezes, né, as 4 vezes seguintes, solto. Então, 1, 2, 3, 4 abafado, 1, 2, 3, 4 solto. Geralmente o dedo usado, existem várias maneiras de abafar, mas geralmente o dedo que a gente usa, o dedo mais prático, é o dedo médio, é esse dedo mesmo.
Coloca no meio, tira o dedo. Coloca, tira. A nota que eu faço aqui, e é um negócio muito importante para quem está começando, é como tirar esse dedo. Tem muita gente que gosta de tirar o dedo para fora do pandeiro, fazendo assim, esse movimento. A minha sensação é que quando a gente faz isso aqui, tira o dedo para fora, o nosso pandeiro, os outros dedos saem um pouco também, sabe? Os outros dedos se afrouxam um pouco do pandeiro. Então a minha percepção, com o tempo a gente vai pegando esse tipo de manha, é de que é muito mais jogo você tirar o dedo fechando a mão. Tira para dentro da mão e não tira para fora da mão. Tira aqui fechando e aí você fica com 4 apoios aqui quando você estiver tocando solto e 4 apoios quando você estiver tocando abafado. Note, o abafado que é o primeiro, o seguinte que é o solto, certo? Então, seguinte, ó, vou tocar bem alto aqui para vocês poderem ver minha mão. Ó. 1, 2, 3, 4, soltei. 1, 2, 3, 4, soltei. 1, 2, 3, 4, soltei. 1, 2, 3, 4, soltei de novo. Tá? Nesse movimento bem mecânico, bem sisudo assim, a princípio, vai ser a nossa base para o choro, que é a próxima parte da questão. A gente já tem uma ideia, mais ou menos, do que é o choro aqui. Você colocando o abafado e o solto, você já meio que emula a sonoridade do choro. Esse grave, ele dá uma sonoridade que a gente pode relacionar, por exemplo, com surdo, com samba. A platinela, ela tem uma sonoridade que a gente pode relacionar, por exemplo, com um ganzá, um chocalho, que vai fazer a condução aguda da batida. Então, a gente tem 2 elementos aqui, o grave e o agudo, se alternando. Então, o grave, ele é um movimento que vai aparecer a cada 4 batidas. A cada 4 batidas aparece um grave. O primeiro fechado e o segundo solto. Já a platinela vai aparecer em todas as batidas. Um lá na base, outro no dedo, outro na base, outro no dedo. Então, esse tchá, 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 ele fica o tempo inteiro com a sonoridade das platinelas, com a sonoridade aguda. E já o polegar, ele vai se alternar de 4 em 4, vai marcar o início do tempo. Então, geralmente, a gente conta da seguinte maneira. A gente conta 1, 2. E na nossa cabeça, a gente faz a divisão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, mantendo esse andamento aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O próximo passo para pegar o choro é colocar o grave no final da batida total, no final da oitava, assim, coxinha, lá no finalzão. Você faz 4 abafadas, depois você faz 4 soltas e insere o grave ali dentro da batida. Então fica da seguinte maneira, ó. Polegar, dedo, base, dedo, polegar, dedo, base, o grave. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o grave vem nesse oitavo. Então você faz o grave no tempo solto, certo? O primeiro tempo, essas 4 primeiras são abafadas, as 4 seguintes são soltas. Então, depois na última dessas 4 soltas, você vai fazer o grave. Como se tira o grave? O grave se tira, basicamente, cada um tem uma facilidade específica sobre ele, mas para mim eu tiro o dedo médio e o dedo anelar. Esses 2 dedos aqui do meio, até mais o anelar do que o médio. Eu tento botar eles com alguma incidência, assim, um pouquinho mais pungente assim, a batida, numa região que não é exatamente na metade da distância entre o meio e a borda do pandeiro, mas um pouquinho mais para fora. Então, quase na borda do pandeiro, assim, sem chegar no aro em si, né? Porque se você for bater no aro, você vai acabar machucando aí os dedos. Então, um pouquinho antes, esse grave sai. Você vai ter que meio que procurar ele no seu pandeiro e a maneira de fazer. Óbvio que tem... se você fizer e deixar a mão assim, o som dele nunca vai sair. Também, se você fizer com muita força, ele acaba saindo meio feio. Sabe? Se você fizer assim também, um movimento muito grande,
o que vai acontecer vai ser que o som vai ficar um pouco distorcido. Então a ideia é você fazer com naturalidade, tentar tirar ele, achar esse som e fazer com naturalidade. Então funciona da seguinte maneira: polegar, dedo, base, dedo, polegar, dedo, base, grave, polegar, dedo, base, dedo, polegar, dedo, base, grave, polegar. Eu não sei se pela câmera do celular, o microfone, né, e a sonoridade do pandeiro dá para perceber a diferença de sonoridade, mas a ideia é que o seu grave fique quase com o mesmo som do seu polegar, ou se possível com o mesmo som do seu polegar. Então é para ele soar basicamente igual. Se o grave está saindo no polegar, é para sair no grave nos dedos médios também. Tá? É para ele estar praticamente igual. Para chegar nessa paridade aí entre a sonoridade de ambos, tem alguns exercícios que eu gosto de fazer para a gente normalizar essa batida. Então, a primeira delas é a seguinte: a gente faz o primeiro tempo, né, as 4 primeiras batidas, só no base, dedo, e a gente faz o tempo seguinte só no polegar, grave, grave. Então funciona assim, ó: base, dedo, polegar. Esse é um exercício que eu gosto de fazer, tá? E o outro exercício que eu gosto de fazer é alternar da seguinte maneira: a gente faz polegar, dedo, né? Então, som grave, som agudo, som grave, som agudo. Depois a gente inverte: som agudo, som grave, som agudo, som grave. Só que, no que a gente inverte, a gente mantém o movimento da mão esquerda, sempre mantendo ele. Ele é o mais importante: para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, polegar, dedo, polegar, dedo, base, grave, voltou polegar, dedo, polegar, dedo, base, grave, polegar, dedo, polegar, dedo, base, grave, polegar, dedo, polegar, dedo, base, grave. Beleza? Então, esse é um resumão muito rápido de tudo que eu falei nas outras aulas, passando esse exercíciozinho para vocês estudarem. Espero que vocês consigam dar uma estudada aí durante esse período, que é um período complicado, eu sei. E a gente vai se vendo e vai se falando aqui, tentando marcar nossas aulas direitinho e combinar as coisas certinho. Beleza? Um beijo a todos, nos vemos. Tchau!